Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nossas reuniões são gravadas e aqueles que não estiverem presentes poderão estar assistindo posteriormente. Essa é uma apresentação do projeto Lixo Zero Social 10, especialmente para o município de Laguna, Santa Catarina. Meu nome é Jomateleno dos Santos Teixeira. Sou o fundador e estou presidente da Confederação do Elo Social do Brasil, instituição que no último dia 7 de setembro completou 32 anos de existência, que tem uma federação em cada um dos estados e hoje mais de 10 mil diretores. Estamos aqui oferecendo aquilo que nós entendemos ser uma solução para o lixo, com reflexo social várias vezes, porque estão me ouvindo bem? Estão com algum problema para me ouvir? Estão falando no chat? Quem está ouvindo bem, dá um sinalzinho aí só para que a gente saiba que o som está normal. Você me ouve bem, Emanuele? Ouve bem? Ouvindo bem, doutor. Tá, então vamos prosseguir. Tá? Aline também, ouvindo bem? Secretaria de Pesca, ouvindo bem, Eduardo. Então vamos dar sequência aqui na nossa apresentação. Eu começo aqui tirando a primeira e com certeza a maior das curiosidades que deve ter ficado pairando no ar. Como que uma instituição social sem fins lucrativos, no caso uma confederação, que é o nosso caso, oferece uma solução definitiva para o lixo, com extensão no social, diversas vezes, porque você tem aí o envolvimento obrigatório dos catadores na política de resíduos sólidos, você tem cursos profissionalizantes, você tem atendimento familiar, você tem reflexos na saúde e, no nosso caso, nós temos um programa específico para educação. Agora, o que ainda torna isso mais difícil de entender ainda é que
nós não trabalhamos com recursos públicos. Então, tudo que aqui será apresentado a vocês é solução única e exclusivamente advinda da iniciativa privada. Nós não trabalhamos e nós não podemos trabalhar. Não faz parte do escopo do nosso projeto receber verbas governamentais, porque se recebermos verbas governamentais para fazer o que nós fazemos, nós vamos deixar de ser da iniciativa privada para ser também do governo. Então, não se assina PPPs, nada do que hoje funciona normalmente por aí, no nosso modelo não cabe. Então, eu já digo aqui o porquê que nós tomamos essa decisão. Os primeiros 15 anos de funcionamento da nossa instituição, nós acreditávamos em tudo. Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, emenda parlamentar, parceria municipal, estadual, federal, tudo isso nós chegamos a fazer. Mas entendemos que o índice de mortalidade de instituições sociais no Brasil é muito grande. E ele é muito grande por uma questão muito simples. Se nós analisarmos que se você tem uma instituição social e você depende totalmente ou parcialmente do governo, se amanhã o governo pegar gripe e você pegou pneumonia, você vai morrer. Instituições sociais, elas devem ajudar o governo e não onerar o governo. Então, com essa decisão, nós rompemos todos os convênios que tínhamos, tornamos todos os nossos projetos em autossustentáveis e fomos buscar um negócio que pudesse manter estas nossas atividades sociais. Encontramos o lixo. Não tivemos muito trabalho para encontrar o lixo na cadeia de problemas ligados à corrupção é o primeiro. Em segundo lugar, você vai ter transporte público, só em terceiro lugar é que você vai ter obras públicas. Então, não foi difícil entender, porque, como eu disse, o lixo, se não for ele é um dos melhores negócios do planeta. Não existe nenhum negócio que você não compre matéria-prima, venda matéria-prima, e quem lhe entrega a matéria-prima lhe paga para entregar a matéria-prima. Esse é o lixo. Então, quando tomamos essa decisão, passamos a estudar como é que nós entraríamos nesse mercado milionário, trazendo só vantagens. Vantagem para as prefeituras, vantagem para as empresas coletoras, já que no escopo do nosso projeto nós não fazemos coleta, não temos interesse em fazer coleta. Vantagem para o meio ambiente, vantagem para a saída, para a saúde, vantagem para o social. E aí foi se desenhando esse modelo de projeto. Agora, como a nova lei de resíduos sólidos, na época, estava ainda em fase de aprovação, nós acompanhamos do início ao fim os seus estudos e, quando aprovada ela foi, nós já éramos considerados especialistas na nova lei de resíduos sólidos. Nesta época, então, a ministra Isabela Teixeira, que estava à frente da pasta, me convidou como representante da instituição para ser um dos palestrantes da 4ª Conferência do Meio Ambiente, palestrando por 45 minutos em Brasília sobre os defeitos da nova lei. Isso mesmo, a lei acabava de ser aprovada e ela já tinha tantos defeitos que mereceu uma palestra de 45 minutos sobre os defeitos da nova lei. Após a palestra, nós iniciamos as nossas atividades, sabedores que éramos que os 4 anos que tinham sido dados para as prefeituras se adequarem na nova lei não iria acontecer nada. Então, nós passamos a fazer aquilo que nós achávamos que o governo deveria fazer, mas nós sabíamos que não ia. Então, nesses 4 anos, criou-se consórcios, criou-se uma série de coisas, mas uma coisa só nós podemos afirmar. Gastou-se, de 2010 a 2014, só com folhas de papel A4 empilhada uma em cima da outra, o equivalente à construção de 1.468 usinas de tratamento de resíduos sólidos aqui no Brasil. Isso gastou só com papel. Nós temos gravadas reuniões de consórcio de 2010 a 2011 e que, se nós assistirmos às fitas, nós só vamos entender
que passou-se todos esses anos, porque não é mais o mesmo prefeito e não é mais o mesmo secretário do meio ambiente. O assunto é o mesmo. Como ganhar tempo, como construir um aterro sanitário, como assinar um novo TAC com o Ministério Público, como conseguir uma emenda parlamentar, como conseguir dinheiro da FUNASA, não mudou nada, absolutamente nada. Ao contrário do caminho que o governo percorreu, nós acreditamos ter percorrido o caminho certo. O problema do lixo no Brasil chama-se logística. Nós vivemos em um país com dimensões continentais. Nós temos prefeitura com menos de 800 habitantes. A cada 2 anos, nos degradamos nas urnas para assumir o poder ou para se perpetuar no poder. Nós temos diferenças partidárias, ideológicas. Por esse caminho político, temos certeza que nós não iríamos chegar em lugar nenhum. Então, nós fomos pelo caminho técnico. E, com os nossos estudos, chegamos à conclusão de que, se você não tiver, no mínimo, 100 mil habitantes, você não tem solução primária para o lixo. Se você não atingir, no mínimo, de 1.200.000 a 1,5 milhão de habitantes, você não tem solução final. E isso é ponto final, não é vírgula. É ponto final, você não tem. Então, você precisa de uma redivisão no Brasil, onde pudéssemos unificar as pequenas prefeituras em consórcios e unificar as regiões em um macro consórcio, e aí sim nós teríamos a solução definitiva para o lixo. A solução para o lixo não é gás. É insanidade mental falar que a solução para o lixo é gás. Você não fabrica gás. Quem fabrica gás são bactérias. E as bactérias não fabricam gás se você não estocar o lixo. Se você estocar o lixo, você vai ter uma grande produtividade nos primeiros 45 dias. Depois disso, isso vai entrar em declínio até não compensar nem os equipamentos que lá estão. Então, qual é o empresário que, em sã consciência, vai querer investir num aterro sanitário? De jeito nenhum. Então, se a solução do lixo não é aterro sanitário, porque eles são inviáveis, você, a ser dono de um aterro sanitário, você não está gerando dívidas para você. Você está comprometendo a vida sua, dos seus filhos e dos seus netos. Porque a responsabilidade pelo passivo, ela perdura por 35 anos. E quem é que vai trocar 45 dias de bom faturamento por 35 anos de responsabilidade? Além de que, se for operar um aterro sanitário com todas as exigências legais, ele é inviável. A prefeitura teria que estar tirando dinheiro da educação, dinheiro da saúde, dinheiro do transporte, senão ela não mantém. Então, é claro que as soluções se chamam usinas. E é isso que nós fizemos. Fomos pesquisar todos os países no mundo que tinham tecnologia em usinas que no Brasil pudessem ser implantadas. E chegamos à conclusão que todas são excelentes, mas cada povo tem a usina de acordo com a sua cultura. A usina japonesa no Brasil poderá ser implantada talvez daqui 200 anos, né? Quando nós tivermos a mesma cultura. A usina do Canadá, talvez daqui 100 anos, 150 anos, são países mais antigos do que nós. Então, é evidente que esses países que são mais antigos, eles têm uma cultura melhor do que a nossa. Então, o que fizemos? Nós criamos um modelo de usina nacional. Então, as usinas INER, que são essas que nós estamos aqui oferecendo a vocês, elas foram desenvolvidas para serem implantadas no Brasil, de acordo com a cultura que nós temos. Nós temos prefeitura que faz coleta seletiva, nós temos prefeito que joga o lixo no rio, nós temos prefeito que nem recolhe o lixo. Então, se você for fazer uma solução nacional, como é o nosso caso,
você tem que ter um modelo que aceite o lixo da forma em que ele está, até que a nossa cultura venha a se equiparar com as culturas asiáticas e europeias. Não é nenhum segredo o modelo de usina que nós criamos. Você tem 4 elevadores de carga, então não se joga o lixo no chão em momento nenhum. Então, se o lixo não toca o chão, você não corre risco de contaminar o lençol freático. Esses elevadores, eles abastecem uma moega com capacidade para 200 toneladas. Esta moega alimenta uma esteira de seleção de riqueza, porque a lei exige que você selecione todos aqueles produtos que possam voltar para o mercado. Ao final, você tem 2 eletroímãs nessa esteira, e daí para frente começa o diferencial nosso com relação às demais propostas que por aí existem. O que sobra, todo mundo chama de rejeito, e nós chamamos de pré-CDR. Ele cai dentro de uma prensa hidráulica e envelopadora que vai transformar este rejeito em um fardo de 800 quilos envelopado, para que não saia por aí pingando churume. Por que nós chamamos de pré-CDR e não CDR? Porque ele não é CDR. Para que CDR ele fosse, ele teria que estar triturado em uma granulometria que o mercado exige. Pronto, se eu triturar, eu industrializei o lixo, eu já deixei de ser um centro de triagem para ser uma indústria, eu começo a ter problema. Agora, esse não é o maior dos problemas que eu começo a ter. Eu perco toda a minha logística. Porque se você receber um caminhão de 18 toneladas compactado e depois você triturar e ainda secar, porque para transformar isso em CDR, além da cronometria, eu tenho que ter uma umidade que vai de 5 a 15. Nós estamos estimando uma umidade acima de 75%. Então, se eu triturar, eu industrializo e eu aumento o volume. É um produto que não tem valor. Então, mesmo o fardo de 800 quilos não tem valor, vocês imaginem. A cada caminhão que eu receber, eu vou ter que ter 4 para transportar algo que não tem valor, acabou o projeto. Então, esse é o nosso diferencial. A cada 100 mil habitantes, você tem uma usina primária, que é essa que eu acabei de relatar aqui, e a cada 1,5 milhão, você tem uma usina final. Então, a pergunta que fica no ar aqui, mas e essa usina final vai fazer o quê? E eu vou responder, não sei. Nem eu sei e nem ninguém sabe. A única coisa que eu sei é que nós temos 14 plantas pré-aprovadas pela CETESB, que é o maior órgão de aprovação ambiental do Brasil e o terceiro do mundo. E nós temos uma equipe de aprovação de projeto que quem tem menos experiência tem 15 anos de CETESB. Então nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós não somos amadores. Então eu não vou dizer, porque não tem como dizer. Nós só saberíamos o que fazer com o lixo se nós tivéssemos um estudo do PCI do lixo. Sem o estudo do PCI do lixo regional, nós não sabemos qual é a planta que vai atender os anseios do investidor. Eu poderei trabalhar até 680 graus com o sistema pirolítico, tirar o óleo diesel, craquear os gás, vender o biochar. Poderei. Eu poderei trabalhar com o sistema de gaseificação, passar de 1.150 graus, gerar energia elétrica através de turbina, através de motor a combustão. Se o lixo for muito pobre, eu poderei trabalhar com o sistema de adubo líquido, pastoso. Nós estamos preparados para fazer com este pré-CDR aquilo que der lucro, porque ser empresário não é ser sacerdote e nem ser pastor evangélico. O empresário toca o melhor e o maior projeto social do mundo, porque não existe projeto melhor do que o emprego. O empresário não vai entrar no negócio que não dê lucro. Então, a nossa proposta para o mercado e os empresários que conosco estão, eles estão apoiados em um plano de viabilidade econômica que dá contas de que, se pago fosse, eu digo se pago fosse, porque nós temos financiamento de 100% com 12 anos de carência, 3 anos de carência e 12 anos para pagamento.
O empresário praticamente do bolso ele não está tirando quase nada. Qualquer negócio no planeta que a viabilidade econômica aponte que o retorno do investimento seja de 5 a 10 anos é considerado excelente. No nosso caso, o retorno é de 3 a 5, com 12 para pagar e 3 de carência. Nós estamos falando sobre um negócio fantástico. E é por esse motivo que nós não podemos vender para a prefeitura, nem para o Estado, e não podemos fazer PPPs. Se nós fizermos, nós vamos perder a segurança jurídica para os empresários. Se nós perdemos os empresários, nós vamos perder os financiamentos. E aí perdemos tudo, vamos ficar igual reunião de consórcio. Marca-se a data, faz a reunião, só para saber qual é o dia da próxima, porque novidade e solução não tem. Ninguém tem um modelo padrão de aterro sanitário, divisão regional, já que é isso que eles dizem, que a solução é aterro sanitário. Então, não é esse o caminho que nós estamos andando. É claro que quando você fala empresário, você fala em segurança jurídica. Se não tiver segurança jurídica, você não tem empresário. E esse foi um cuidado que nós tomamos desde o início, desde a implantação do nosso projeto. O primeiro passo que demos foi notificar todas as autoridades federais, do presidente da República ao procurador-geral da República, para que, no prazo de 15 dias, buscasse em nosso projeto alguma anormalidade ou alguma arbitrariedade. O resultado foi excelente. Tanto assim foi que o presidente da República, na época recém-impossado, não precisou nem dos 15 dias para responder. Ele respondeu já no 7º dia. Então, ele tomou posse no dia 1º, no dia 7, ele usou a caneta BIC dele pela segunda vez. A primeira vez ele usou para dar posse aos seus ministros e a segunda vez ele usou exatamente para determinar aos seus ministros que nos atendesse com prioridade. Isso está documentado através do link que vocês têm aí no site. Nós somos alvo do ofício número 001 da Presidência da República, 7 de janeiro de 2019. Em ato contínuo, nós notificamos todas as autoridades estaduais, governador, presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Assembleia Legislativa, procurador-geral do Estado. Demos o mesmo prazo de 15 dias, esses documentos estão tudo à disposição de vocês no site, elosocialsc.org, não tem o BR. Tudo isso está à disposição de vocês. E estamos agora fazendo essas apresentações para as prefeituras que fazem parte da nossa logística. E o nosso objetivo é concluir essas apresentações que também estão sendo feitas para os consórcios, e aí depois nós agendarmos, junto ao Ministério Público, uma audiência, porque a nós interessa se for em bloco. Tá? Santa Catarina está dividido logisticamente por nós em 4 regiões. Vocês fazem parte de uma dessas 4. O projeto só entra se for a região inteira. Metade, 2 prefeituras, 99... Aqui não existe. Isso aqui é um negócio, não é um sacerdócio. Se nós tivermos um volume menor do que este que nós estamos propondo implantar, não vai dar lucro. Não compensa implantar todo esse sistema. E se não vai dar lucro, o empresário não vai entrar. Então, essa é uma solução que nós estamos apresentando para vocês, mas com esta característica. Vamos ter reuniões ainda no Ministério Público, que já está aguardando o agendamento da data. Sem o Ministério Público não tem negócio. Durante o avanço da implantação, no caso de vocês, não está prevista a construção de usina no município de vocês, mas está prevista a construção de um prédio social. Esse prédio social é a vantagem que nós, da Confederação do Elo Social, temos em ter criado e estar implantando esse projeto. Nesse prédio social, nós temos um advogado, um psicólogo, um assistente social e um bacharel em Direito. E 3 outros diretores também com formação universitária. O objetivo desse prédio é chegar antes dos problemas. O governo está preparado com a sua estrutura
para chegar depois. O governo chega depois da catástrofe, depois da agressão, depois do assassinato, depois do vício, e nós nos preparamos para chegar antes. Então, esse é um trabalho de fortalecimento familiar e de assistência para as famílias, porque, ao nosso ver, as famílias elas são um país em miniatura. Se você quiser resolver o todo, você tem que começar em algum local. Nós escolhemos começar dentro das residências. Então, o que terá que acontecer para manter essa segurança jurídica terá que ser um projeto legislativo novo. O que se encontra nos municípios são projetos legislativos onde você faz uma licitação e a empresa que ganha a licitação, ela se responsabiliza pela destinação do lixo, pela coleta, pela varreção, poda de árvore. Nada disso poderá acontecer para que nós possamos implantar no nosso projeto. Como eu disse, nós não trabalhamos com coleta. Nós também não trabalhamos com resíduos sólidos de construção civil. Então, são duas coisas que não podem estar dentro deste decreto. Nós só trabalhamos com a destinação. Então, nós teremos que ter um projeto de lei novo que rezasse só sobre destinação, sancionado, e depois de sancionado, licitação. Se não tiver licitação, não tem segurança jurídica. Então, nós precisamos de uma licitação. Pode ser que na licitação, uma empresa ou uma instituição com uma proposta melhor do que a nossa, que é zero, saia vitoriosa, e como o próprio nome diz, licitação, é lícito que ela ganhe. A nossa proposta é zero. Embora a usina não seja construída, não esteja prevista a construção aí no município de vocês, mas é zero o valor de construção desta usina com relação ao investimento do governo como um todo, quer municipal, estadual ou federal. No caso de vocês, a única contrapartida, já que está prevista a construção aí de um prédio social, certamente, porque os nossos estudos que têm mais de 8 anos constataram que, logisticamente, vocês estão aí em condições de dar assistência a uma população de 100 a 200 mil ao redor de vocês, porque vocês estão na faixa de 50 mil habitantes. Então, a contrapartida de vocês seria a concessão de uso de um terreno de 500 metros. É só. Somos sabedores que para conceder esse terreno precisa de um projeto legislativo, precisa de uma aprovação do legislativo, precisa de uma sanção, os objetivos têm que estar claros, o nosso está claro, e vai ficar em nome de uma instituição social e só vai fazer o que está escrito ali. Então, essa é a contrapartida para o município de Laguna. Tá? Não existe possibilidade de disputar valores nos equipamentos que nós estamos oferecendo. Eu digo que não tem possibilidade, porque assim que concluirmos o projeto, nós fizemos uma união de todas as empresas que fabricam os equipamentos que serão comercializados. E criamos um consórcio. Esse consórcio, com o nome de consórcio INER, ele é composto pelos maiores fabricantes de prensa do Brasil, de esteira, de elevadores, de eletrônicos, no caso a Intelbras. Nós temos aí a participação da Gerdau e da ArcelorMittal. A Gerdau é a maior siderúrgica do Brasil e a ArcelorMittal é a maior do mundo. Todos trabalhando com preço de aço diferenciado, vendendo direto para o consumidor final. Então, não tem como disputar valores conosco. O nosso plano de viabilidade econômica, a nossa parceria com relação à assessoria, ela é com a SAGE IOB. A IOB era a maior do Brasil, que foi comprada pela SAGE, que é a maior do mundo. Então, se alguém quiser questionar os números que lá estão, ele terá que fazê-lo através de outro planeta, porque os maiores estão aqui conosco. Não tem comissão, não tem nada, ninguém atravessa o negócio, é o fabricante vendendo direto para o empresário investidor. Nós, enquanto confederação, vamos ganhar um prédio, conforme já foi dito aí. Então, sem qualquer tipo de preocupação
com relação a isso que eu aqui estou dizendo. Então, eu acabei de dizer aqui qual é a contrapartida. Deixa eu deixar claro aqui a vocês o nosso lado social. Além desse prédio social, nós temos um outro lado social que nós não podemos abrir mão. A lei, ela é uma lei socialista. Ela determinou que fossem inseridos na política de resíduos sólidos os catadores. E você não tem como inserir alguém cuja profissão não existe. Então, o que aconteceu com essa nova lei? Ela reeditou a escravidão. No passado, escravizou-se no Brasil a raça negra, e hoje nós temos escravos negros, brancos, pardos, nós temos pessoas de todas as cores puxando carroça em local onde tem uma placa, proibido o tráfico de veículo com tração animal. Então, existe uma cortina de fumaça, atrás dessa cortina de fumaça tem muitos empresários e empresas, e essas pessoas estão lucrando em cima dessa escravidão. Então, o que fizemos para sanar esse problema é cumprir a lei, porque a lei foi feita para ser cumprida. Quem com ela não concorda deve disputar eleições a cada 4 anos, virar parlamentar, escrever novas leis ou retificar as existentes. Não é o nosso caso. Então, para adequar o nosso projeto a esta lei, nós fomos estudar, porque sempre tem que ter um estudo antes da solução, e descobrimos que no Brasil a profissão do tapeceiro não era uma profissão reconhecida. Como instituição social de representação nacional, temos o poder de fazer projetos de lei. Isso não é uma exclusividade do senador, do deputado, não. Instituições com representação nacional, como no nosso caso, da OAB e dos conselhos de classe, também têm poderes de fazer projeto de lei. Fizemos um projeto que aprovou e regulamentou a profissão do tapeceiro, fizemos o projeto que aprovou o Dia do Tapeceiro, criamos um sindicato da categoria, criamos um curso de 10 meses especial para os catadores e, após aprovado, eles serão transformados em tapeceiros, restauradores de imóveis e decoradores. E aí sim, nós podemos ter uma cooperativa específica, que é o que nós criamos, e utilizá-los na nova lei de resíduos sólidos. Mas não com papelão, latinha, garrafa PET, não. Ele vai trabalhar com resíduos sólidos de origem moveleira. Este é o foco. Ao final de 10 meses, ele terá o certificado, ele tem acesso a uma linha de crédito de R$20 mil a juro de BNDES, que é o crédito para o microempreendedor. A cada 40 desses, nós montamos uma cooperativa, você tem R$800 mil, vocês perceberam? Por isso, nós não precisamos de dinheiro público. Através do próprio catador, nós construímos a cooperativa para eles. E os valores que são aí disponibilizados, que antigamente ia para Cuba, ia para Venezuela, estão lá à disposição daqueles que tiverem organização e competência para pegar, e nós temos. Agora, quem vai pagar esses cursos? Empresário. Quem é que tem interesse em multiplicar o número de profissionais da categoria deles? Empresas que fabricam ou equipamentos ou materiais que esses profissionais consomem. Então, no Brasil, nós temos a Caster e a J. Serrano, as duas maiores indústrias de tecelagem. A Caster é a melhor e a J. Serrano é a maior, inclusive, da América Latina. Fornece para 137 países. São eles que estão bancando os cursos para tapeceiro. Com relação aos fabricantes de ferramenta, nós temos a Bosch, nós temos a Skin, nós temos a Shure, nós temos várias empresas que vão vender equipamento para eles, então tem interesse em multiplicar o número de tapeceiro, e é por esse motivo que nós não precisamos de dinheiro público. E agora, partindo já para o final da nossa apresentação, nós vamos falar em educação. Não se muda a história de um país se não falar em educação. E o Brasil, diga-se de passagem, ele é, em alguns quesitos, já o pior do mundo, e nos outros, disputando vaga para ser o pior. Nós, da Confederação do Elo Social, somos contra até o nome do Ministério da Educação. Nós já ingressamos 2 vezes com um projeto de lei
para mudar o nome do Ministério da Educação. Ao nosso ver, o Ministério da Educação deveria se chamar Ministério da Escolarização. Educação é uma responsabilidade dos pais. Você não precisa ter segundo grau completo. Basta ter cognição, que coisa que no Brasil hoje é difícil. Você encontra pessoas com 2 níveis universitários, mas não tem cognição. Eles não entendem o que eles leem. Mas se você tiver cognição, e se você pegar a Constituição e for ver quem é a responsabilidade pela educação, não precisa ler a Constituição inteira, lê só essa parte. Você vai constatar isso que eu estou dizendo. Educação é uma responsabilidade dos pais. E isso está reafirmado no Código Civil, no ECA, Estatuto do Adolescente. Se fosse ao contrário, quando as crianças nascessem, elas seriam entregues para o Estado e não para os pais. E se o Estado não estivesse dando a educação, os pais poderiam ir no Conselho Tutelar, pedir para tirar as crianças do Estado e entregar para eles. Sabe? Então, se nós ficarmos transferindo essa responsabilidade para os nossos professores, que, diga-se de passagem, não são educadores, eles são professores. Eles não podem se responsabilizar pela falta de educação dos alunos que lá deveriam chegar educados. Então, esse foi o primeiro de todos os nossos projetos. Exatos 32 anos atrás, preocupados com isso, nós começamos a nos reunir, um grupo de profissional, e nós acreditamos ter encontrado a solução. A solução é um tanto quanto simples. Você não pode cobrar das pessoas aquilo que ninguém lhes deu. Dá para nós cobrarmos dos nossos professores cidadania? Eu acho que esse é um item difícil de cobrar, até dos nossos professores universitários. Estamos convivendo com alguns vídeos que nós estamos vendo por aí, dentro de universidades, e você percebe que os professores não têm cidadania dentro da universidade. Agora vamos retroagir isso aí. Segundo grau, professor primário. Nós temos que educar o brasileiro como um todo. Como um todo. O nosso público-alvo, inicialmente, eram os adolescentes. Então, o nosso foco era adolescente de 14 anos. Mas o que nós iríamos fazer? Pegar com 14 anos e esperar eles chegarem até 50, 60 anos? O que fazemos com todos que têm mais de 14? Joga fora? Sendo que essas pessoas que têm mais de 14, eles atrapalham você a cuidar de quem tem 14? Então, nós estendemos a nossa adolescência. Então, o público-alvo que nós hoje trabalhamos são adolescentes de 14 a 100 anos. Nós viramos um país de adolescentes. E se vocês tiverem dúvida do que eu estou falando, assistam o show de horror, que é as nossas campanhas eleitorais. Você tem um grupo de adolescentes disputando o voto de inconsequentes. E nós podemos falar isso com tranquilidade, porque o chefe máximo da nação, que é o presidente da República, chamou os ministros do STF, que são as autoridades judiciárias máximas da nação, de adolescentes. E eles, por sua vez, chamaram o presidente de inconsequente. E a pergunta que fica é: qual é a diferença do adolescente e do inconsequente? O adolescente é um ser humano em treinamento. Nós toleramos erros dos nossos filhos e netos porque nós entendemos que são jovens e estão em treinamento, e um dia eles terão maturidade para tomar decisões coesas, pensadas, segmentadas. Agora, como é que você vai conviver com alguém que tem 70, 80 anos e ainda é um adolescente? Aí não dá. Tá? Então, com esses nossos estudos, nós concluímos que necessário se faria carregar o cérebro dessas pessoas com o que não tem e limpar as coisas erradas que lá tem. Surgiu o que nós chamamos de cursos vivenciais. São 13 matérias: cidadania, vocações e aptidões, estética corporal, crenças, administração conjunta do lar, sexologia, psicologia, saúde. Todas essas matérias, elas foram compactadas em 16 horas, divididas em 4 aulas. A única que nós não conseguimos foi a matéria de saúde. Por mais que tenhamos nos esforçado,
não conseguimos compactar uma faculdade de medicina em 16 horas, 4 aulas. Não deu. Então, fizemos 3 módulos de 16 horas. No mais, todas são 16 horas. Das 13 matérias, as 2 únicas obrigatórias é cidadania e crenças. Nós entendemos que quem não é cidadão, quem não entende de cidadania, ele não é absolutamente nada. Ele não é um bom filho, não será um bom marido, não será um bom pai, não tem como ser um bom funcionário, piorou um bom patrão. Então, esse tipo de pessoa não faz parte do nosso raio de ação. Ou faz conosco um curso de cidadania, como disse, 4 aulas de 4 horas, um dia por semana, ou então não faz parte de nenhum dos nossos projetos. E a segunda matéria, também obrigatória, é a matéria de crenças. Quando se fala em crenças, logo se preocupa com o fator religioso. Nós somos laicos. O país é laico e a nossa instituição também é laica. Nós não temos nenhum envolvimento político, partidário e nem religioso. Quando nós falamos em crenças, são as crenças dominantes, crenças negativas. Nós fomos bombardeados desde que nascemos e até hoje com muitas crenças negativas e que não são verdade. Vamos aqui dizer algumas. Quem que nunca ouviu? Casamento nenhum dá certo. Homem nenhum não presta. Político nenhum não presta. Nenhuma dessas crenças são verdadeiras. Então você tem que fazer um trabalho para evacuar da cabeça dessas pessoas essas crenças negativas e é evidente para sobrar espaço onde você vai inserir crenças positivas. Então, essa é a segunda matéria e também obrigatória. Agora, como eu disse, são 13. Sobraram outras 11, faz se quiser. Se achar que é interessante fazer um curso de primeiros socorros, faz, são 16 horas, 4 horas. Amanhã você pode salvar seu pai, seu filho, sua mãe, sua esposa. Se você achar que não é interessante, não faz. Quem vai perder um ente querido vai ser você, não sou eu. Eu tenho esse treinamento. Nós entendemos que o casamento é uma empresa. Quando você inicia ele, você tem um contrato social. Ou é verbal, ou é documentado, onde as assinaturas são conjuntas e separado, ou se for hoje o que se passa a ter, que é a união estável, é um contrato verbal. Quando isto termina, em momento nenhum, o juiz fala sobre carinho, sobre amor, sobre mágoas. Esse assunto não existe. O que existe é uma divisão de responsabilidades e de patrimônio. Agora, se o casamento é uma empresa durante o tempo inteiro, por que os familiares não sentam em uma mesa, uma vez por mês, para falar sobre estoque, falar sobre previsão de futuro, fazer planejamento conjunto? São inúmeros os casamentos que se acabam, famílias se dissolvem por descontrole financeiro. Então, quem achar interessante, faz. Quem achar que isso não serve para nada, não faça, simplesmente não faça. Então, são essas as opções que as pessoas têm de fazer ou não fazer. Como já ficou claro, todos os nossos cursos são gratuitos. Nós contamos com patrocinadores. Nós temos mais de 10 mil diretores e instrutores, isso em todos os estados do Brasil. Esses cursos não são online, são presenciais. As únicas formações online que tem são de instrutores, mesmo assim, eles têm que passar por um treinamento de 8 horas e, se aprovados forem, poderão fazer os cursos de instrutores online. As matrículas já estão abertas no Brasil inteiro, só vocês entrarem aí no nosso site aerosocialsc.org, não tem o BR, e vocês têm como fazer a inscrição tanto para esses cursos vivenciais, como para ser um instrutor nosso. Estaremos chegando em Laguna, de qualquer forma, gostaríamos de chegar junto com a prefeitura, por que não? Afinal de contas, são os responsáveis pelo município, mas se a prefeitura não achar o nosso projeto simpático, nós chegaremos da mesma forma, só que nós vamos chegar através do pai de santo, através do pastor, através do padre, e aquele lugar tão bonito que poderia ficar ali
uma foto do prefeito por ter enxergado alguma coisa para o município, vai ser ocupado lá pelo pai de santo, pelo pastor ou pelo padre. Para nós é indiferente que nós temos patrocinadores que estão pagando esses custos. O material didático nosso está disponibilizado no site, não está pronto. Eu quero dizer que ele não está pronto, porque ele foi feito para nunca estar pronto. Nós temos um diretor um diretor nacional de cada um desses eixos que nós chamamos e que atualiza esses materiais didáticos mensalmente. Mudam leis, mudam formas de atuação, saem novas políticas, novos remédios. Então, tudo isso é sempre atualizável. Não temos nenhum tipo de problema com relação à ideologia de gênero, porque nós só trabalhamos com um gênero, que é o gênero humano. Então, as nossas salas de aula são de 50 seres humanos. Então, se tiver algum problema de alguém que nasceu num corpo de homem, mas se sente mulher, e alguém que nasceu num corpo de mulher, mas se sente homem, para nós não tem diferença nenhuma. Nós não somos uma instituição religiosa, somos técnicos. É evidente que quando ele participar do curso de saúde, o profissional da área de saúde vai estar ministrando e explicando a diferença de um útero, de um ovário e de uma próstata. Isso é técnico. Isso é técnico. Se não for suficiente para ele entender, a aula de psicologia, o profissional que lá estiver, também vai estar explicando a diferença do cérebro masculino para o cérebro feminino. A mesma coisa, se ele for fazer primeiros socorros, o profissional que lá vai estar vai explicar os cuidados que se tem num primeiro socorro quando um corpo é masculino ou feminino. A mesma coisa na aula de sexologia, tecnicamente vai se estar explicando. Então, por esse motivo, nós não temos nenhum tipo de problema com identidade de gênero, não fazemos nenhuma distinção. Todos são seres humanos. A participação da prefeitura é única e exclusivamente na sessão de uso do espaço. Precisamos de sala de aula em momentos que não estão sendo utilizadas para ministrar esses cursos para a comunidade. Que fique claro que é para a comunidade. Não temos nenhum tipo de interesse em uma sala de 50 garotos de 15 anos jogando papel um na cabeça do outro. Não funciona. Isso só funciona se nós tivermos uma sala onde você tem alunos de 14, 50, 70 anos. Nós precisamos educar o Brasil inteiro, a comunidade inteira. Damos preferência por um projeto piloto, onde nós começamos com 4 salas de aulas, uma em cada um dos pontos mais violentos do município. Nós queremos estar onde a criminalidade está, onde a desigualdade social está. Esse é o local que nós queremos estar. E depois de fazermos o projeto piloto, que seria o primeiro curso de cidadania, 4 aulas no mês, no segundo mês, o curso de crenças, e em seguida paramos. Para vocês fazerem as avaliações de vocês. São convidados a Polícia Militar, o Conselho Tutelar, o Juizado da Infância e da Juventude, todo mundo, vai lá ver. Vamos ver se realmente o trabalho é bom e funciona. Se o trabalho for bom e funciona, por que não estender para todo o município? Já que a nossa proposta ela é nacional. Não trabalhamos com voluntários. Todos que conosco trabalham ou são funcionários pela CLT ou são contratados PJ. Pagamos R$200 por aula de 4 horas. Esse é o nosso modelo de trabalho. Não teremos, então, no município de vocês, a previsão de construção de usina, mas serão beneficiados em levar o lixo. As soluções sociais que aqui foram apresentadas, todas podem ser implantadas imediatamente, com exceção do prédio social, porque o prédio social que está prevista a construção em Laguna, ele vai ser pago por quem comprar a usina mais próxima de vocês. Então, enquanto não comercializarmos a usina, não podemos fazer o prédio. Agora, tirou daí, os cursos vivenciais podem começar até amanhã. E os cursos para os catadores profissionalizantes também. Venho me preparando para uma apresentação desta nos últimos 32 anos. Nós temos, ao todo, 224 portais de internet. E vocês, para conhecer esse projeto melhor, deverão navegar por, no mínimo, 9 dos nossos portais de internet.
mas se quiser navegar por todos, fiquem à vontade. Com relação à nova lei de resíduos sólidos, fui um dos palestrantes da 4ª Conferência do Meio Ambiente, conhecemos razoavelmente a lei, e usinas são mais de 10 anos que nós falamos quase que o dia inteiro e não tem um parafuso que eu não saiba para que serve. Então, eu me coloco aqui à disposição para responder as perguntas que vocês julgarem pertinentes. Estamos dentro da nossa previsão de horário de apresentação, mas estou aqui à disposição. A nossa procuradora poderá abrir seu microfone, pontuar alguma coisa que eu tenha, porventura, esquecido de falar, e, em seguida, eu vou esclarecer e fico à disposição para as perguntas que se façam necessárias. Muito obrigado. Excelente apresentação, doutor Gilmar Teleno. Vou abrir agora a oportunidade para que os demais presentes possam fazer os seus questionamentos. Se alguém tiver alguma dúvida, é só abrir o microfone e fazer a pergunta que o doutor vai responder. Boa tarde. A minha dúvida eu sou o Eduardo, né? É no escutar? Tá. É referente ao projeto. A princípio, Laguna vai receber apenas o prédio, né? Caso for implantado. E aí foi dividido em 4 regiões, né? Esse projeto aí, o objetivo seria retirar o lixo aqui do município e levar para as usinas, é isso? Na verdade, a coleta continua da forma que ela é. A nossa proposta é a destinação. Nós não recolhemos o lixo. Nós estamos oferecendo um caminho melhor e mais viável do que o caminho que hoje vocês estão fazendo. Como eu disse, aterro sanitário é inviável. A nossa proposta é ela diminuir, no mínimo, 20% do custo que hoje vocês têm com a destinação. Fique claro que coleta não faz parte da nossa proposta. Ah, tá. Então, no caso, a coleta, só a única coisa que vai mudar é o destino final, que em vez de ser para o aterro, ele vai para a usina para fazer o beneficiamento do lixo e das devidas tratativas, é isso? Aí todo aquele processo que você explicou da matéria-prima que é utilizável, vai ter o seu destino certo, e aquilo que não é utilizado, não é, que é literalmente lixo, vai ter outro destino. Qual destino seria esse? Isso. Exatamente isso que você concluiu. Vamos utilizar tudo. Meu Tá. filho. Tá, no caso do lixo que não tem, não é possível fazer beneficiamento, o que vai ser feito com ele? Dentro do nosso projeto não tem lixo que não seja reutilizado. Nós reutilizamos todos. Até mesmo os resíduos sólidos de origem hospitalares, eles são reaproveitados segundo os processos que nós temos aqui dentro do sistema. Não sobra nada. Do que nós estamos falando aqui, o que vai sobrar ou é biochar, sabe? Energia elétrica, se o caso for adubo, vai ser adubo, não sobra nada. Até o churume, ele é reaproveitado. Tá, então, mesmo aquele tipo de polímero que tem a cadeia complexa o suficiente, que até hoje é difícil de ser tratado, ele vai ser utilizado também? Esse não é um problema nem municipal e nem nosso. A nova lei de resíduos sólidos, ela obriga todos os geradores de poluentes a pagar por sua destinação. E nós estamos preparados para isso também. Só que quem vai pagar não é a prefeitura, são eles. Para mim seria isso. Obrigado pela atenção. Tá bom, fique à vontade. Mais alguma pergunta?
Bom, Emanuele, então você dá sequência, tá? Os próximos passos é a assinatura de um termo de cooperação, para que nós podemos estudar aí o perfil do lixo e nortear os empresários da implantação do projeto, para saber qual seria o melhor equipamento a ser utilizado, se não gera despesa nem custo para ninguém. E estamos à disposição para qualquer outra dúvida. Acredito que nos encontraremos em breve, ou em uma reunião do consórcio, ou no próprio Ministério Público da Audiência Civil Pública. Muito obrigado pela atenção que vocês nos deram. E agora é contigo, Emanuele. Eu desejo aí uma boa tarde a todos. Obrigada, doutor. Nós vamos entrar em contato, então, para encaminhar o termo de cooperação. Vai ser tudo explicado por telefone. Nós agradecemos a presença de todos vocês.